Aí eu reconheço pelos maridos. É o Ana do André, tem que aprender o sobrenome, né? Ana do Anderson. Gênesis 42. Ô Divino, meu irmão, aproveita aqui. Eu vou te... Eu desligo aqui em cima, porque senão a garganta seca mais rápido, né? 42, Gênesis, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disseram aos seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Obrigado. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre entre os que iam? Pois para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: não, meu senhor, estes servos vieram só para comprar mantimentos. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai. Outro já não existe. Então José lhes disse: é como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Envie um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não. Juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se não são homens, ou melhor, se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos, os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Verso 21, vamos juntos? Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos pedia, e não lhe demos ouvidos. Por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade. Vamos mais uma vez até o verso 24. Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse? Não pequem contra o jovem. Mas vocês não quiseram me ouvir.
pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez, escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por esta noite. Trabalhe nas nossas vidas pela iluminação do Teu Santo Espírito. Nós oramos humildemente em Teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero nessa noite falar um pouquinho a respeito desse grande momento na história dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó. E eu coloquei como título desta noite a seguinte frase: não desperdice a sua culpa. Não desperdice a sua culpa. Notem que nós temos aqui diante de nós um texto que retrata o que nós já falamos domingo passado, a grande manifestação de um Deus que é soberano. Como é que nós definimos soberania? Soberania nós definimos porque Ele é criador dos céus e da terra. Nenhum de nós aqui podemos criar nada como Deus, que do nada criou todas as coisas. Pela sua palavra Ele criou. Isso é soberania. Outra coisa, outro atributo de Deus é a providência. Deus é um Deus provedor. A providência, diferentemente da soberania, a providência acontece quando Deus está dirigindo a história. Contudo, acontecimentos do dia a dia fazem parte dos planos de Deus. E Deus utiliza de coisas ordinárias, fome, necessidade de alimentos, uma briga entre os irmãos, circunstâncias do dia a dia que levam para um plano maior, a providência de Deus sobre a vida dos seus filhos. Assim nós definimos então providência de Deus. Deus intervindo na sua história, na história da igreja, na história do povo de Deus, com fatos ordinários do dia a dia, corriqueiros. Aqui nós temos então, o texto diz que Jacó soube que havia mantimento no Egito. E quando ele tem essa notícia, nós não sabemos por quem, mas ficou sabendo, ele ainda dá de certa forma, uma palavra dura aos filhos. Porque vocês estão aí olhando uns para os outros, vão para o Egito. Ouvi dizer que lá há o quê? Vocês estão comigo aí? Versículo 2. Lá há cereais no Egito. Notem, Deus permitiu, a palavra até corrijo, Deus nos seus decretos, quando José foi vendido como escravo, parecia que os planos de Deus, de certa forma, haviam sido assim, atrapalhados pelos irmãos de José. Afinal de contas, José sempre foi um homem que teve sonhos, e ele viu inclusive os seus irmãos se prostrando diante dele. Os irmãos se rebelaram contra José. E parece que quem está no controle da história são as pessoas. Mas o que aconteceu? Deus fez com que todos esses anos fossem um a um passando e veio fome sobre todo o território naquela região ali do Egito, de Israel, no Oriente Médio. E diz o texto que o pai, já um senhor, Jacó, disse: vão ao Egito. Vocês precisam buscar cereais no Egito. E o que aconteceu? Nós temos aqui diante de nós um texto apontando para essa providência de Deus. São 300 quilômetros. Não é simplesmente sair e chegar ali e comprar. Era uma viagem de mais de 10 dias que era necessário ser feita. Os irmãos agora de José, os filhos de Jacó, saem para a viagem. Verso aqui, de número 3, diz que Jacó, verso 4, mas Jacó não enviou quem? Por quê? Ele é filho de quem? Ele é aí, você vai lembrar, ele é filho, irmão de pai, de mãe de quem? De José. Filho
de Raquel. Raquel morreu, Jacó perde a esposa de maneira até precoce no parto, e agora Benjamim é o filho que ele tem de Raquel. E o que ele lembra? Da perda do seu filho José, quando saiu e não voltou. E agora imagine a cena, o coração de Jacó, angustiado, pensando, não, você fica aqui. Você fica aqui porque vai que acontece alguma coisa no caminho, vai que acontece que outro animal pegue você e faça o que fez com José. Essa era a mente de Jacó, porque ele não sabia o que tinha acontecido de verdade. Jacó não sabia que os filhos haviam, na verdade, vendido José para os mercadores da época, e aonde José foi parar foi no Egito. Diz o texto da palavra de Deus, os irmãos de José, verso 6, sem saber, chegam no Egito, todos pimpões. Chegando lá, pensaram, vamos comprar cereal, vamos voltar para casa e continuar a nossa vida ordinária, dia a dia. Mas o que aconteceu? Eles se prostraram. Era um costume da época, se prostrar diante de alguém que tinha autoridade. E José, ele deveria ter gerente, subgerente, supervisor, mas José apareceu, uma providência de Deus lá, José aparece. Talvez ele até possa estar aguardando as caravanas que vêm de Israel, no contexto de Canaã, que ali é Canaã ainda, talvez ele ficou aguardando, nós não sabemos. O fato é que quando José é visto, os irmãos se prostraram, porque eles estavam diante da maior autoridade que tinha a posse dos cereais. Cumpre-se o quê? O sonho de José. Mas você vai dizer, pastor, o sonho não está completo, porque falta um. Nós estamos aqui com quantos filhos dobrados diante de José? 10. O filho mais novo, Benjamim, ficou, ainda não falta, no sonho são 11 os filhos, dobrando-se diante de José. Mas notem, o texto então aponta que os irmãos não reconhecem José. José tinha quantos anos? 17, 16, 17 anos é a idade que os estudiosos apontam, quando foi vendido para o Egito, quando chegou na casa de Potifar, 17 anos. Uma das culturas que era praticada entre os egípcios, que quando eles tinham um nível de posição dentro da sociedade egípcia, eles faziam igual o Jonathan, lustrava e ficava carequinha e pronto para ser reivindicado como grande autoridade dentro do Egito. E agora imagina, o rapaz tinha 17, agora tem 30. Ele está totalmente sem barbas e era comum os filhos de Jacó, a descendência abraâmica ali usar barba. Já no Egito não. Eles estão diante de um homem que eles não reconhecem quem é. Eles se prostram e cumpre-se a palavra do Senhor, ainda que nós vamos ver o desdobramento, ele vai dizer a respeito da necessidade, O texto vai apontar que ainda falta um. Caminhando, verso 7, José reconhece os irmãos, imagine a cena, José depois de tantos anos, 20 anos se passaram desde o momento que ele foi vendido. E o texto diz que José, verso 7, foi duro, ríspido, foi firme com eles, talvez dizendo, então tem 10 aqui, eu fui vendido, era para ter sido morto, será que não fizeram a mesma coisa com meu irmão? Talvez. Então a apresentação de José diante dos irmãos, ela é no mínimo de interrogatório. Eu quero ver o que esses cabras vão me responder. E diante do que eles me responder, eu vou tomar decisões, Mas nós sabemos muito bem como é que estava o coração de José. Qual é o nome que nós podemos definir? Um nome que José deixou claro como estava o coração dele. Manassés. Deus me fez curado. Eu lembro, cicatriz você não esquece, mas não dói mais do jeito que sempre doeu. Ele foi curado. Nós sabemos que José não vai fazer retaliação.
a despeito da maldade dos irmãos, José está com o coração curado. Mas diz o texto que José confronta. As ameaças contribuíram para confrontar o pecado dos irmãos. Muitas vezes, as circunstâncias na nossa caminhada se fecham e a gente pensa, mas o que está acontecendo? Talvez seja justamente a mão de Deus confrontando o nosso pecado, pode ser. Caminhando, verso 11, somos filhos de um só homem, porque qual que foi a acusação a José? Que eles eram o quê? A acusação de José aos irmãos, que eles eram espiões. Agora imagina só a resposta, nós não somos espiões. Como é que nós podemos ser espiões se nós somos filhos de um só pai? Ser espião naquela época era algo arriscadíssimo e muito comum. 3, 4 entravam numa cidade, viam os pontos de fraqueza e traziam notícias para todo o contexto militar. Era informação aqui militar, bélica, contexto de guerra. José faz uma acusação séria. Os irmãos amedrontados respondem, não, nós não somos. Somos todos irmãos. Como que pode um pai ter todo mundo espiões? Não somos espiões. Mas José firme com eles. José agora, verso 13, consegue uma confissão. José esticou a linguinha deles e agora tem o que quer. Notem, versículo 13, diz assim, eu vou ler aos irmãos. Eles disseram, nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo, aqui a informação que ele queria, o mais novo está hoje com o nosso pai. Eu acredito que José fez assim, louvado seja Deus, meu pai está vivo. Que é o primeiro momento que ele tem notícia que o pai está vivo. E diz mais, o outro, ou melhor, o mais novo está com o nosso pai. Ele ainda pensou, e Benjamim está vivo e com ele lá. E aí a parte que tocou o coração dele, o outro já não existe. Aí ele pensou, essa história está mal contada, né? Mas o texto diz que aqueles homens não reconhecem José. E eu quero trabalhar nessa noite, então, como os irmãos de José lidaram com o sentimento de culpa. Como os irmãos de José lidaram com a culpa. É fato objetivo. Culpa é objetivo. Culpa é uma relação onde alguém quebrou os mandamentos, quebrou os ensinos da palavra de Deus, e nós vamos ver com alguns detalhes a respeito disso. Um primeiro aspecto, eles tentaram lidar pela apresentação de uma reputação aparente. Olha só o que o verso diz aqui, verso 11, olha a resposta desses homens, olha meu senhor, saiba de uma coisa, o senhor que é comandante aqui do Egito, somos filhos de um mesmo homem, somos homens o quê? Honestos. Somos homens honestos. Nós nunca matamos ninguém à toa, só vendemos. No caso, meu irmão, mas a gente já faz 20 anos. Larga para lá. Esquece isso. Vamos tentar falar 1000 vezes que somos honestos. Depois que você diz uma mentira 1000 vezes, ela se torna o quê? Para muitos vai ser uma verdade. E o que aconteceu? Esses homens se colocam, eles se apresentam diante de José, líder do Egito, posto abaixo somente de Faraó, e dizem, nós somos homens honestos. Mas, meus irmãos, eu quero nessa noite, então, observar com vocês essa relação que nós temos aqui na palavra de Deus. Nós vemos claramente que os irmãos de José começam a ser consumidos pela culpa. Eles começam a perceber que eles vão para fazer uma simples compra de cereais e voltar embora. Levaram dinheiro suficiente, de repente as coisas se fecham, de repente eles se veem presos, 3 dias presos. Deve para pensar muita coisa, né? O que nós fomos fazer na nossa vida? E notem, o que eles remeteram? Eles não remeteram ao negócio que eles fizeram o ano passado, que deu um lucro lá, não dividiu corretamente, não lembrou de uma situação que eles mentiram, lembraram de algo não resolvido lá atrás. A culpa de ter vendido o irmão mais novo. E diz o texto, notem,
Olha a frase que nós temos aqui da palavra de Deus, que mostra como eles foram de coração duros. Verso 21. Vimos a angústia de sua alma. Verso 21. Então disseram, na verdade estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos pedia, e não lhe demos ouvidos. Pelo contrário, eles vendem José e sentam para se alimentar com a venda, com o dinheiro. Né? Passou lá a caravana do Shopee, lá, eles pegaram a bugiganga e pegou alimento, sentou e falou o quê? Que José vai embora bem longe, nós vamos desfrutar do valor que nós arrecadamos. A crueldade foi tamanha que antes eles colocam José num poço, numa cisterna seca. E essa cisterna sem água, José gritava e ele ficou ali angustiado. Mas a angústia, eles percebiam na voz de José, no desespero de José, mas não fizeram nada. Agora, essa culpa começa cada vez mais se avolumar e eles estão em choque. Rúben é o mais velho. Rúben diz, está vendo? Nós não devíamos ter feito, falei para vocês. Meus irmãos, notem que a relação hoje, nos nossos dias, há uma tentativa, existe uma tentativa de eliminar o sentimento de culpa. Cada vez mais nós vivemos numa sociedade que quando se fala de culpa, ela tenta fugir. Tentamos muitas vezes, observando a sociedade, definir culpa como uma questão de autoestima. Não, mas é o problema da sua autoestima. Você precisa estar estabilizado com uma autoestima boa, porque você, na verdade, não pode ficar com esse sentimento que está no seu coração, dizendo quem você é. Não, livre-se disso. Há uma frase que eu achei bem interessante, ela diz assim, o sentimento de culpa e pecado são expressões criadas pela religião e mais especificamente pelo cristianismo para nos dominar. Assinado Nietzsche, aquele que diz que Deus morreu. Uma frase desse pensador, esse filósofo, diz, é um sentimento, culpa e pecado, expressões criadas pela religião, especialmente pelo cristianismo. Mas notem, a culpa, ela sempre aconteceu quando o ser humano quebra um mandamento da palavra de Deus. Como foi com Adão? Adão, ele quebra o mandamento. E o que ele faz no primeiro momento? Se esconde. Ele procura um esconderijo. Ele tenta se esconder, porque ele não mais quer ser confrontado, porque a partir daquele momento ele é um transgressor. No coração de Adão, agora a culpa o acusava. Você tomou uma decisão e você agora vai ter que ser responsável por ela, Adão. O que Adão fez? Fugiu, tentou se esconder, até acusar a própria esposa, para que não pudesse assumir a sua culpa. A palavra de Deus nos mostra que essa é uma relação muito corriqueira que nós produzimos. Há uma frase que eu achei bem interessante, ele corre para escapar da responsabilidade por sua vida. A existência é transformada num sistema de esconderijos, porque ninguém quer enfrentar a culpa. Uma das dádivas que nós temos como seres humanos é termos consciência. Louvado seja Deus por isso. Nós temos uma relação de aquilo que nós fazemos, nós somos seres responsáveis. É diferente do animal, é diferente. Nós, seres humanos, independente se é cristão, se conhece a palavra de Deus, ele sabe o que é certo e o que é errado. Mas o que as pessoas, a sociedade, ela ouve? Não, a sua culpa é fácil de resolver. Isso aí é uma questão que você pode utilizar de outros subterfúgios para escapar delas. Uma das coisas que mais se faz é tentar negar a própria culpa. E aí se justifica por tantos motivos. É o ambiente que você estava,
é devido à sua carência, é devido à sua situação, e na realidade, todos subterfúgios para encontrar um esconderijo e não assumir a culpa. Notem, a palavra de Deus diz no Salmo 107, verso 17, 107, 17. Os insensatos, por causa do seu caminho. Você quer uma tradução para a palavra insensato? Uma tradução é: o caminho da transgressão é loucura. Insensatos aqui é aqueles que não têm discernimento, que agem como loucos, agem impulsivamente. Os insensatos, por causa do seu caminho, ou seja, das escolhas que fazem, caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades serão afligidos. Quando Adão, quando Eva pecaram, eles na mesma hora são afligidos, porque o caminho que eles escolheram, caminho de transgressão, quebrar a lei de Deus. Quando os irmãos de José se deparam com uma situação muito diferente na história deles, eles na hora se lembram do que aconteceu lá atrás. A palavra de Deus, ela nos chama a atenção. Eu ouvi um exemplo bem interessante de um pastor, que eu até tive ele como professor por um tempo. Ele diz o seguinte: você conhece o painel de carro, certo? Você faz uma viagem daqui em Patrocínio, Paulo, Deus o livre, mas se de repente acende a luz do óleo, o que você faz normalmente? O que você, irmão, faria? Acendeu a luz do óleo, aí você pega o telefone e diz: vou parar aqui debaixo de uma sombra e vou chamar o seguro, porque esse negócio aqui é sério, não dá para arriscar. Essa é uma boa opção. Mas a segunda opção, sabe qual é? Olha, eu tenho um curso de elétrica pelo Telecurso 2000, vocês lembram, né? Lembra do Telecurso? Eu fiz um curso do Telecurso. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar minha chave de fenda, apesar que no caso do Paulo ele poderia fazer sem curso, né? Mas tudo bem. Ele vou pegar minha chave de fenda, mas ele não faria isso. É um homem sábio. E vou tirar o LED que acusa, esse sensor que acusa esse alerta. Eu vou tirar esse alerta aqui. Eu não quero mais essa lâmpada piscando no meu painel. E vai lá e tira o fusível, tira aquela peça para que apague o problema do óleo. Amados irmãos, a culpa, ela trabalha na mente das pessoas. A culpa está sempre vindo sobre nós. E na realidade, a culpa é um conceito legal, objetivo, resultante de uma condenação pelo fato de ter quebrado uma lei ou uma ordem. Amados irmãos, as Escrituras nos ensinam que todos nós somos seres responsáveis e somos também culpados de transgredir a lei de Deus. Então, uma coisa importante para nós falarmos aqui: por mais que você tenha um rótulo muito bom, e você deve zelar por isso, um homem honrado. Hoje pela manhã nós falamos aqui, um homem que teme ao Senhor deve ser um homem dedicado, um homem responsável com as suas finanças, que compra e paga, um homem que é um bom esposo, fiel, um bom pai, presente em casa. Mas nós sabemos que uma questão ontológica, o nosso ser, nós somos pecadores, porque transgredimos a lei de Deus. E diferente da sociedade que quer fugir da culpa, nós utilizamos da culpa para então experimentarmos algo que somente as Escrituras podem nos oferecer. Eu quero caminhar, tem uma frase que eu gostei muito também, eu vou citar bastante nessa noite, diz assim: todas as vezes que conscientemente quebramos a lei de Deus, desobedecemos a sua palavra, desconsideramos o seu mandamento, cometemos transgressão. A rebelião é contra o Senhor, que nos instruiu. Deus nos instrui pela sua palavra, e nós, de maneira consciente, vamos lá e quebramos a lei de Deus. Nestes casos, o sentimento de culpa é uma manifestação
amorosa de Deus com os seus filhos quando pecam. Deus utiliza da culpa na vida dos filhos de Deus para fazer o quê? Um alerta, um dispositivo. E essa é uma dádiva que o Senhor produz na vida do Filho de Deus. Independentemente das consequências diretas de pecados, ele sempre traz culpa, ainda que o homem dominado por suas paixões. Você já viu gente dominada pelas paixões? Você já viu gente dominada pela paixão? Ele faz o que for preciso. Tem gente dominada pela paixão, e ele deixa a família negativa no banco, mas gasta dinheiro na aplicação de jogos aí hoje. Você já viu gente que está seduzido pelas paixões carnais? Ele está vendo que a vida dele está para o buraco, cada vez mais está indo para o buraco, mas ele percebe que a atração maligna e mundana aprisionou ele, e ele está caminhando passos largos para a destruição, mas ele está totalmente preso a isso. E a pessoa faz isso, e vai de maneira que tenta driblar a culpa que todos os dias vem sobre a sua mente e sobre o seu coração. Na realidade, esse homem dominado por suas paixões, ele tenta eliminar esse sintoma. Ele tenta eliminar o sintoma. Ele acha assim, eu estou meio esquisito, eu vou encher a cara. Eu estou meio estranho, eu vou fazer outras coisas para me deixar um pouquinho mais animado. Eu vou tomar esse medicamento é excelente, eu durmo 5 dias. Acordo só com porrete. Mas quando acorda, novamente, quem está lá? A consciência chamando a culpa. Essa relação mostra que esse contexto aponta, é resultado que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, o ser humano, à imagem e semelhança dele, e Deus é o quê? Santo. Deus é um Deus santo, Ele moldou a sua vida, projetou você para ser parecido com Ele. Vem o mundo, vem as suas próprias, as minhas próprias paixões, vem o diabo e tenta colocar propostas para que a gente pegue aquelas propostas, utilize delas, mas no final o resultado é culpa. Porque dentro do nosso ser, Deus colocou no chip santidade. Deus colocou dentro de nós santidade para vivermos a imagem de Deus. Louvado seja o nome do nosso Criador, porque Ele, com toda a sua soberania, está regendo toda a história. Apesar dos ímpios não temerem a Deus, Ele continua controlando a sociedade. Você já viu pessoas que se entregam depois de cometer algum crime? Eu já vi vários. O cara, já tem casos contrários também, que ele se entrega para, não, eu quero viver como bandido mesmo, eu quero entregar porque eu não aguento mais essa acusação. Mas tem uns que falam, não aguento dormir, eu sou ruim, mas eu não sou tanto assim, não, a minha culpa está demais, a minha consciência está demais. Não conhece Deus. Mas por quê? Porque o máximo que ele pode fazer, o que ele acredita que dá para fazer, é dizer, não, eu fiz mesmo. Pelo menos eu vou ser preso, vou pagar aqui, e aí pelo menos vou dormir mais tranquilo. Mas a nossa relação com Deus é muito além do que somente confessar a alguém. Nós temos um privilégio, nós temos, na verdade, o antídoto contra a culpa. E é por isso que eu quero chamar os irmãos para abrir a sua Bíblia no profeta Oséias. Por intermédio do profeta Oséias, Deus falou da seguinte forma, capítulo 14, verso 9. Qual é o antídoto para nós não termos
A culpa, todos os dias nos visitando. Qual é o antídoto para nós não vivermos de uma aparência, de uma postura correta, mas o nosso coração imundo, encharcado em lamaçal? 14:9 diz assim: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que a saiba. Vamos mais forte, bem juntos agora lá. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas neles cairão. Amados irmãos, a relação para que nós possamos vencer, o antídoto para nós não termos a nossa consciência condenada, acusada pela culpa, é nós vivermos uma vida como um povo que anda de maneira reta, de maneira que nós adotamos os caminhos do Senhor. Como é isso? É discernimento. Isso aqui é caminho de Deus? Não, isso aqui não é caminho de Deus, não. Isso aqui é coisa das trevas, isso aqui é coisa do mundo. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha caminhada. Eu quero dormir. Irmãos, vocês são crentes igual eu. Você já acordou assim, uma manhã gostosa, fresquinha? Não é que esse calorão não, que você acorda, fica tostado, não. Uma manhã fresca, você acorda bem, foi dormir, e você acorda assim, sua mente acorda, e você falou assim, como foi bom ontem ter orado, lido a palavra de Deus, e acordar com a minha consciência visitada pela paz do Senhor. Todos que andam retamente nos caminhos do Senhor, apesar das nossas faltas, apesar de quem nós somos visitados por essa manifestação graciosa do Senhor. É Deus dizendo, eu projetei a sua vida para isso, santidade. O contrário é verdadeiro. Quantas vezes você já acordou de manhã pensando, mas a minha alma está atribulada, o meu coração está pesado, eu não estou tendo nem um pouco de sabedoria para lidar com a esposa, com os filhos, eu estou mal. E o que você sabe é que a sua mente, o seu coração, a sua consciência está apontando faltas, culpas, e você precisa tomar uma decisão, você precisa resolver essa questão. Amados irmãos, uma outra citação que eu achei bem interessante, o pastor Stuart Olliott diz o seguinte: arrependimento é ter vergonha de quem você é. Isso aqui é forte demais, Camila. Chega lá na clínica, Camila, Senhor, e diz assim, você quer que eu te fale o diagnóstico real ou mentiolate? A turma escolhe mentiolate. A turma vai escolher mercúrio, passa mercúrio, não vai falar a verdade não. Então tá bom, mentiolate. Faz aí uma boa caminhada todo dia, utiliza de coisas boas durante a semana, pensa em coisa positiva, de maneira que você leia todos os livros de autoajuda da literatura, da leitura. Faça a leitura de todos. E olha, se alguma coisa te contrariar, levanta a sua cabeça, porque senão a coroa cai, filha. É esse tipo de aconselhamento que muitas clínicas, que muitos locais que querem tratar a alma apresentam. E o que a palavra de Deus apresenta? Eu achei impressionante a definição do pastor, um senhorzinho de mais de 85 anos, hoje vivo ainda, salvo engano. Arrependimento é ter vergonha de quem você é. Amado irmão, qual foi a última vez que você ouviu isso? Porque você não vai ouvir isso nas clínicas de terapia. Amados, eu sempre digo isso, é porque aqui o assunto, viu, Poliana, viu, Camila, as terapeutas, Roberta, tem um tanto aqui, né? Que turma. Ainda bem que vocês são crentes. Louvado seja Deus. Porque o assunto aponta para isso. Mas a sociedade gasta tempo e dinheiro com clínicas de terapia, trabalhando todo o contexto que não chega dentro da alma, do cerne do problema,
trabalhando apenas os sintomas e não trabalhando a causa. A causa tem que ser trabalhada para alguém que quer de fato viver uma vida de paz. Alguém que precisa de fato ser uma pessoa que encontrou segurança para caminhar, não mais acusado das suas próprias culpas. O arrependimento é ter vergonha de quem você é. Você faz o que você faz porque você é quem você é. E o que você é o que Deus diz que você é, um pecador. O Evangelho é Cristo Jesus que veio ao mundo para salvar quem? Pecadores. Pecadores. É nesse sentido claro de pecado que você necessita. E sem esse entendimento, você não pode ser salvo. Você não pode experimentar de Cristo sem ter esse discernimento que você e eu somos pecadores. E mais, amados irmãos, a relação nossa com o pecado, ela é uma relação que ela abrange a toda a sociedade, querendo ou não. Nós cristãos temos a oportunidade de utilizar da culpa como meio de nos prostrarmos. Mas a sociedade vai buscar outros, eu repito a palavra, subterfúgios. John MacArthur escreve: a culpa não produz, ou melhor, não conduz à dignidade nem à autoestima. A sociedade, vê se ele está certo, a sociedade encoraja o pecado, mas não tolera a culpa produzida por ele. Ela faz o que você quiser. A linha comportamental, não, faz o que você quiser da linha da cabeça. Se lance. Você foi traída, você foi decepcionada, agora viva a sua vida, sai sem limites. E quebre a cara no primeiro muro que você encontrar. Talvez não sobre nada de você. A sociedade encoraja o pecado, mas quando vai lidar com a culpa, entra em parafuso. E o grande problema é, a verdadeira culpa tem somente uma causa: pecado. Até que o pecado seja tratado, a consciência lutará para acusar. Lembra? É uma maneira de despertar o seu entendimento que está acontecendo alguma coisa errada. A consciência vai trabalhar para que você então reconheça o seu pecado. E o pecado, e não a baixa autoestima, é o que o Evangelho veio derrotar. O pecado. Então a solução, mesmo sabendo que o cristianismo não é mesmo triste, nem melancólico, pelo contrário, devemos pontuar que as Escrituras evidenciam de forma franca os nossos pecados. Irmãos, vocês vêm aqui, e louvado seja Deus pelos crentes dessa igreja. Eu acho que quem está aqui já há 5 meses, tem gente que está há muitos anos e não entendeu nada, mas é misericórdia, Senhor. Mas eu penso que quem fica, Camila e Jonathan, já percebeu. Aqui não vai ter massagem no ego. Aqui não vai ter carinho. Não vai ter mimo na sua alma pecadora. Porque eu e você precisamos ser confrontados dia e noite pela santa palavra de Deus que norteia a nossa caminhada aqui sobre a terra. Salmo 16, verso 11, traz um segredo para nós. Você não deve ser aquela pessoa que chupou limão. Eu sou crente, então eu sou sisudo. Eu sou crente, então eu não cumprimento ninguém. Eu sou crente, então eu não levanto a mão para quem me deu paz do Senhor. E aqui nessa igreja tem muita gente que dá paz do Senhor. Louvado seja Deus, porque Deus nos chamou para um evangelho que não é com a aparência do mundo. Olha só o que o salmista diz. Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. O que é enxergar os caminhos da vida? Tem um monte de proposta. Eu faço isso da minha vida, escolho isso. Aí o texto diz, o Senhor me fará ver os caminhos da vida. E andar com Deus é o melhor, é a maior dádiva que você pode desfrutar em 2024. Você não sabe como vai terminar dezembro.
Mas uma coisa hoje você deveria decidir: eu quero caminhar no centro da vontade de Deus. E como é que você vai saber isso? Utilizando a partir de hoje da palavra do Senhor na sua vida. Um exercício. Hoje eu fiquei envergonhado. Nós vamos conversar depois. Me dá 6 meses, Murilo. Chegou em mim, Rogério. Pastor, como é que anda aí? Tudo beleza? Falei, tudo beleza. Você tem menina pequena também, né, Murilo? Tem. É luta, né? Luta. Pois é. E como é que é? Você é triatleta? Pois é, pastor, eu estou aí. Fiz 20 km hoje. Quê? Quase que me ofendeu. Eu falei, não é possível. Não, Senhor, ele é outra estrutura. Ele não é ser humano, não. Num domingo seco desse, eu no máximo levanto e falo assim, nossa, mas que dia difícil para caminhar. O homem fez 20 km. Eu falei assim, eu sou indesculpável mesmo, viu? E descobri outra coisa. Quem quer, faz. É ou não é? Você quer viver de maneira que a sua vida, Nelson e família, você, Débora, cada um de nós, se nós queremos de fato viver no centro da vontade de Deus, não tem fast food aqui. Só tem uma maneira: dia e noite exercite amando a palavra do Senhor. Assuma uma vida de leitura bíblica. Uma coisa difícil, separar todas as coisas no seu dia e falar, agora eu vou meditar na palavra do Senhor. O seu corpo não quer, a sua mente não deseja, mas você diz, eu sou do Senhor, e eu vou gastar o meu tempo exercitando a minha musculatura espiritual. Sem isso, amado irmão, você é bastante bem intencionado, mas não experimentou ainda o pó royal da fé. Sem palavra, meu irmão, você não cresce. Sem palavra, meu irmão, você não vai encontrar alegria. Hoje pela manhã tivemos um café da manhã aqui. Eu não sei se eu estou ficando mais velho, estou ficando saudável. Como é que chama? Como que é? Saudosista, é. Eu estou comemorando cada café como se fosse o último dia. Mas não é a mesa não, gente. Não é a mesa não. É tão bom abraçar os irmãos. Eu não sei quanto tempo vocês vão me abraçar. Eu não sei. Vocês mudam de cidade. A vida passa. As coisas são rápidas. É tão bom ser povo de Deus e dizer, que bom ter comunhão nessa igreja, que bom caminhar como povo de Deus, como é bom celebrar meus irmãos que tanto me acolhem, tanto estão comigo na caminhada. Ter uma alegria de participar na casa do Senhor, o semblante é diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus é o sustento e o alicerce da vida dessa crente ou desse crente. Está lá uma obra gigantesca na frente da minha casa, todo dia eu fico olhando lá. Fui ver o valor do apartamento, falei, não, eu vou morar mais aqui não. Alugado, 1 milhão, falei, não, que vergonha. Não estou nem aí, vou morar no céu. Faz 3 meses, Luiz, questão com a fundação. Não para de colocar máquina de caminhão de concreto lá. Não para, nunca vi daquilo lá. Já gastou uns 10 milhões só de concreto lá na fundação. O que eles querem levantar lá? Um grande prédio. Se você não experimentar a fundação, preparar a fundamentação, toda a amarração, a estrutura, a base, você nunca experimentará alegria no Senhor, a despeito das crises, das ansiedades que batem à nossa porta. A palavra de Deus nos mostra. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Isso aqui é para filho de Deus que é pecador. Mas sabe o que faz? Diante da falta, a consciência acusa, a culpa vem. Ele diz, Senhor, eu sou um miserável pecador e eu não posso mais utilizar de subterfúgios, utilizar de estratagemas, qualquer coisa que é oferecida a não ser prostrar e dizer, perdoe os meus pecados. Só com perdão dos meus pecados eu posso experimentar as delícias da tua presença. Filipenses 3:1, quanto mais
Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Essa é uma palavra de ordem. Alegrem-se no Senhor. Como? Quando você diz, Senhor, eu sou um pecador, mas eu não consigo resolver a culpa sozinho. O meu pecado me aflige, mas eu diante do Senhor entrego a minha falta, sinceramente contrito, apresento diante do Senhor. A alegria do Senhor será a sua força. A visitação do Senhor será o combustível da sua vida. E essa relação, ela é cada vez mais progressiva. Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Amados irmãos, coisa boa. Há pouco tempo uma família falou para mim, pastor, estou por uns dias para acertar uma conta. É a realidade de tantos. E eu falei, mesmo irmão, irmã, que benção. E eu vi a alegria deles. Amado irmão, a sua culpa, a sua consciência é para que você utilize da presença de Cristo. Você se prostre, coloque o seu coração prostrado, diga, Senhor, eu pequei contra Ti, eu preciso de graça do Senhor, eu estou em déficit, eu estou devendo para o Senhor, eu sou um falho e pecador, mas eu quero sair daqui com a Tua visitação. Perdoe um pobre pecador como eu. E eu vou contar uma coisa para vocês. Como é bom levantar, como é bom sair dessa oração com o coração cheio de paz e visitado por Deus. Um segredo que o mundo não conhece, porque não sabe o que de fato Cristo, a cruz, oferece aos pecadores culpados. Eu quero caminhar para o final, destacando aqui um aspecto que eu vou ler. O cristianismo trata essencialmente com doentes, de maneira sincera e misericordiosamente. Apresenta com clareza a sinceridade e compaixão, o diagnóstico terminal, se permanecer distante de Deus. Porém, ao mesmo tempo, apresenta a cura definitiva por meio da expiação de Cristo Jesus. A cura por meio de Cristo é o antídoto para que a nossa alma seja fortalecida e revigorada, seja agraciada com a justificação. Há uma citação que eu gosto sempre de lê-la, com Jesus dizendo, Jesus Cristo veio salvar quem? Os enfermos. Jesus respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim quem? Os doentes. Lucas 5:32. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amados irmãos, essa é uma realidade. Tratar um problema seríssimo, que te leva a uma situação terminal, ou seja, se não resolver, você morre. E tentar utilizar de práticas aí fora oferecidas, as pessoas não vão encontrar de fato grande remédio, a solução, mas Cristo apresenta. Uma consciência culpada será uma grande bênção, somente se nos forçar a voltar para casa. A culpa que sentimos como pecadores é legítima, natural e até mesmo apropriada. Hoje pela manhã fiquei sabendo de uma pergunta. Como posso saber se sou eleito pelo Senhor? Foi feita essa pergunta ou não foi, Isabel? É porque tem perguntas que vale a pena ter o compartilhamento para todo mundo. Sabe, uma das maneiras que Deus faz com que você saiba que você foi escolhido por Deus, que diante da sua culpa, quando você experimenta culpa na sua consciência, o que você mais deseja é que o Senhor te visite com perdão. Você confessa ao Senhor rapidamente, você abandona aquilo e diz, eu não encontro paz enquanto não confessar ao Senhor a minha falta. Eu não posso experimentar a visitação tão maravilhosa de Deus, porque o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus.
Mas o pecado, ele faz separação. Ainda que nós tenhamos em Cristo a justificação, o pecado é uma barreira. Quando nós confessamos ele, nós experimentamos de paz, alívio e retorno, uma comunhão que não foi perdida, mas como Davi diz, ele entristeceu o Espírito Santo. Ele permitiu que essa relação fosse enfraquecida. Entrou de uma maneira, até mesmo uma letargia, ficou meio desanimado e abateu, o coração ficou abatido, entristecido. Então, com isso, amados irmãos, o Evangelho nos mostra um convite, e eu quero concluir. Deus não nos trouxe apenas um pedido de desculpas. Cristo, na cruz do Calvário, nos perdoou mediante a sua obra. E o que nós temos, dá um toque em mim, Cádio, porque ele volta e eu estou ficando, está vendo? Melhorou. Estava lá para o fundo já o microfone. Ele nos perdoa. No perdão de Deus encontramos a sua graça. Eu concluo, Provérbios 28, 13. Eu quero que todos nós leiamos esse texto juntos. Provérbios 28, 13. Vamos bem forte? Quem encobre as suas transgressões... Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas quem as confessa e abandona, alcançará a misericórdia. Voltando ao painel do carro, o alerta ali é para te mostrar que é apenas uma ação da mecânica, da engenharia, graciosa para te dizer, para, está faltando óleo, algum problema, não agrave o problema. A nossa consciência, quando nós temos a culpa apontando a nossa falta, é Deus utilizando desse meio, dizendo, opa, você errou, volte-se para o caminho, corrija a sua rota é andar no centro da vontade de Deus, é caminhar dirigido pela palavra de Deus, volte, é a ação graciosa de alerta no seu coração. Eu termino dizendo, os irmãos de José tentaram iludir a sua alma com uma aparência, nós somos homens honestos, eles até foram, em certa parte eles foram, disseram tudo o que era verdade, só não contaram nem para José e nem para Jacó o fim que eles deram a José, não contaram, e isso estava mal resolvido, e agora Deus começa a trabalhar na vida dos irmãos de José, para que o coração deles estejam preparados para confessar e dizer, Senhor, Deus, Criador dos céus, até pecamos, José, perdão, tudo isso está apontando para esse momento, mas os irmãos tentaram, inclusive, por meio do tempo, 20 anos, você já pensou? Irmãos, é muito triste, mas tem pessoas que estão à base de remédio, tem pessoas que não desfrutam de paz, porque aconteceu algo lá atrás, ela produziu algo, ela é culpada, e diante da sua culpa, ela vai protelando, como se um ano após o outro fosse ajudar. Nós sabemos que 20 anos não resolveu o coração dos irmãos de José. Davi pecou contra o Senhor. Davi projeta um pecado contra Urias, e ele comete o pecado, ele deita com Batseba, ele passa 12 meses, parece que um estágio assim, indiferente, até que Deus levantou o profeta Natã, e o verso 3 do Salmo 32 diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e pelos meus constantes gemidos, todos os dias, enquanto Davi calou, ele foi ficando mal, e não notava, e um mês foi passando, outro foi passando, e ele não sabia o que era. O que ele precisava era de uma confissão.
o salmista, ainda no verso 5, diz assim: confessei, 32, 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, 5. Salmo 51, verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Uma confissão posicionada. Salmo 38, 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. A vida cristã parece um paradoxo. Paulo diz que nós devemos nos alegrar no Senhor, mas dentro do seu quarto, você precisa caminhar com a palavra de Deus de tal ponto que ela constranja o seu coração, que a santidade de Deus constranja a sua vida, e você e eu, nós derramaremos lágrimas, dizendo: Senhor, não foi isso que o Senhor me ensinou, não é esse Fábio que o Senhor deseja que eu viva no centro da tua vontade. Perdoe-me, Senhor, ajude-me, Senhor. O salmista diz: suporto tristeza por causa do meu pecado. Tem gente que pede perdão e não faz diferença alguma do que está orando, do que já orou ou do que vai depois orar. Isso não é confissão. Confissão é você dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha falta, eu entristeci o Senhor, não foi para isso que o Senhor me chamou. E essa tristeza produz no nosso coração quebrantamento. Como nós cantamos aqui hoje, nós precisamos ter o coração quebrantado, mas só há uma maneira: pela palavra de Deus, norteando o nosso coração. Nós não podemos esconder por meses, anos, décadas, a nossa culpa. Nós podemos apresentar, e esse é o convite hoje: apresente a sua culpa, seja de hoje, de 5 meses, de 5 anos, arrependa-se do que você produziu, e hoje diga: Senhor, eu quero uma nova caminhada contigo, eu quero ser curado da acusação do meu coração, eu quero caminhar centralizado, com a minha vida dirigida pela tua palavra. E o Senhor visita o coração de pessoas que são doentes, de pecadores como eu e você. Eu convido você a ficar em pé, nós vamos orar.